Olá a todos, bom dia turma. Vamos prosseguir aqui numa nova aula sobre matriz, ainda nesse conceito de matriz, de C++. Agora eu vou mostrar um exemplo de como fazer uma matriz que ela não é dinâmica, mas ela é uma matriz totalmente estática agora, e também povoar essa matriz de forma direta aqui no próprio código. Bom, então eu vou criar uma matriz, por exemplo, MA, de tamanho 3 por 4. Então, lembrando, o índice do primeiro vetor. O primeiro vetor vai ter 3 posições e cada uma dessas posições desse vetor vai estar apontado para um outro vetor, onde esse vetor terá 4 posições. Então, cada um elemento desse vetor aqui, ou seja, cada um dos 3 elementos, vai apontar para um vetor de 4 elementos. Então, o primeiro vai apontar para um de 4, o segundo vai apontar para um de 4, o terceiro elemento vai apontar para outro de 4. Bom, agora eu vou povoar essa matriz com dados já aqui diretamente no código-fonte. Então, olha como é feito. Eu vou, no caso do vetor, né, a gente usa apenas a chave. Se fosse um vetor apenas, né, se fosse um único vetor de 3 posições, apenas entrar com os dados, né, separados por vírgula. Só que neste caso, vou colocar de inteiro. Neste caso, como é uma 3 por 4, o que eu vou fazer? Veja que eu vou abrir novas chaves e vou separar como se fosse a linha 1, 4 elementos, a linha 2, 4 elementos, a linha 3, 4 elementos dentro dessa matriz. Bom, como eu confiro, vamos mudar aqui alguns outros valores. 10, 11 e 12. Muito bem, como que eu confiro? Eu vou aplicar um duplo for, vou copiar daqui. O que eu vou alterar aqui são 3 linhas e 4 colunas. Vamos fechar. Eu vou então imprimir cada um dos elementos de MA com I e J. Depois de imprimir, eu vou fazer um espaço, né? Imprimir mais um espaço, depois de cada elemento dar um espaço. E assim que terminar de imprimir uma linha, vou imprimir uma quebra de linha. Bom, compilando, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assim como colocamos no próprio código-fonte. Então, essa é a forma correta de inserir dados em uma matriz de forma direta aqui no código-fonte. Ou seja, o usuário não vai entrar com os valores vão ser fixos. Lembrando que se eu quisesse imprimir apenas o primeiro elemento da matriz, se eu quisesse imprimir apenas o primeiro elemento da matriz, basta eu colocar os índices referentes ao
primeiro elemento da matriz, que no caso é o 0, 0. Então aqui, se eu quisesse imprimir o primeiro elemento, se eu quisesse imprimir o último, seria, lembrando que como é o tamanho 3 por 4, esse é o tamanho do vetor. Os índices máximo dessa matriz é o número de linhas menos 1, que no caso 2, e o número de colunas menos 1, que é no caso 3. Então esse aqui seria o primeiro elemento, esse daqui seria o último elemento. Então eu teria que imprimir 1 e 12. Imprimiu 1, imprimiu 12, e depois aqui a matriz inteira, né? Bom, existe um comando que a gente poderia alinhar melhor essa matriz, que é o comando setw. Existe um comando setw, por exemplo, eu vou colocar aqui setw2. Veja que se formos no site que tem a referência da linguagem, vamos ter aqui um exemplo de setw. Para usar o setw, temos que usar a biblioteca iomanip aqui no começo para poder usar esse comando. Veja que a saída agora, mesmo que o dado não tenha espaçamento de 2 caracteres, será impresso 2 caracteres a cada cout. Como nesse caso o dado máximo tem 2 caracteres, então a saída aqui ela vai ficar alinhada, os números vão ficar alinhados, mais no formato de uma matriz. Se usasse setw3, por exemplo, ele ia dar 3 espaços a cada impressão de cout, mesmo que o dado não tenha 3 caracteres. Okay? Então, o setw vai nos auxiliar nessa impressão do cout, por exemplo, para a questão de formatação de saída, para deixar mais parecido com uma matriz possível a saída de tela.